Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, sempre um momento muito gostoso de poder estar aqui conversando com vocês sobre temas importantes e que nos ajudam no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência em mais um programa importante para a gente, né? Hoje, como sempre, a gente vai tratar de um assunto que ele é muito, que faz muito parte do nosso dia a dia. Aí na sua casa, ou você mesmo, já teve alguma queimadura? Gente, é incrível a gente imaginar que no Brasil, todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas são vítimas de queimadura. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 77% desses casos acontecem nos nossos ambientes domésticos, sendo que as crianças e os idosos são os mais vulneráveis. Os acidentes com queimadura, eles costumam ocorrer em diversos contextos, mas a começar por situações bastante rotineiras, como, por exemplo, cozinhar, acender uma churrasqueira, acender o fogo, passar roupa. Portanto, é aí no nosso dia a dia, dentro de casa, nas nossas situações bastante comuns. E para falar sobre queimaduras, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o doutor Alexandre de Meira, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também é coordenador da cirurgia plástica na rede Mater Dei. E o doutor Alexandre, ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Minas Gerais. Doutor Alexandre, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Conversa Pública da Rede Boas Novas, pela sua participação e pelo seu tempo conosco. Eu que agradeço, uma honra poder participar e vamos conversar um pouquinho aí para a gente tentar ajudar da melhor forma possível nossos amigos, né, para evitar essa morbidade, essa doença tão grave que é a queimadura que aflige tantas pessoas. Exato, um número assim bastante alto, né, de incidências disso rotineiramente. O que provoca, doutor Alexandre, um índice tão elevado de queimaduras no ambiente doméstico? É o que você acabou de falar, né? Hoje, praticamente 80% das queimaduras acontecem no nosso ambiente e desses, a grande maioria, crianças, idosos e na cozinha, né? Então, uma coisa que, pelo menos, eu adotei sempre na minha casa, com meus 3 filhos, foi proibir filhos, crianças, de estarem na cozinha, porque são indefesos. Então, a questão de uma água fervente, de uma panela com uma frigideira com gordura quente, essas crianças elas não têm noção do que isso pode acontecer a elas e puxam, encostam a mãozinha no forno, né? Então, é questão de segundos de distração, pode causar esses acidentes, né? São realmente muito mais frequentes que a gente imagina, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. Então, o melhor é sempre, sempre, sempre estar atento a isso e prevenir. A gente fala, né, crianças e idosos são os mais vulneráveis, os que mais têm incidência desses acidentes. Agora, tem uma faixa etária, doutor, que a gente diga assim, a criança a partir de tal idade, os idosos a partir de tal idade, só para a gente situar um pouco mais esse Na público? realidade, a criança que está engatinhando, o Hum, risco é botar o dedinho na tomada, né? Então, é um cuidado que uhum, a gente tem, que é uma queimadura também, a queimadura elétrica. Mas a uhum, criança, a partir aí dos 3, 4 anos de idade, principalmente, aí até os 8, que a partir dos 8 anos ela já começa a ter uma noção melhor do perigo também. Mas nessa uhum, faixa etária entre 3 e 8 anos, que ela já anda, ela já tem altura, às vezes, para pegar algum objeto em cima do fogão, em cima da mesa, uma água quente, então já seria. uhum. E o idoso, aquele idoso que já começa, não existe uma faixa etária certa do idoso, mas aquele que já sofre de alguma limitação física, né, questão de força, tremor, alguma doença associada, ou até mesmo a questão da demência, né, mal de Uhum. Alzheimer, outros tipos de demência senis, que o paciente ele começa a realmente perder o crivo do perigo e então não existe então a preocupação tem que ser sempre com todos, mas Uhum. nesses casos a gente vai ver que eles estão mais expostos.
Uhum. O senhor falou que a cozinha, né, o ambiente principal dessa questão toda, e me ocorre aqui pensar que muitas vezes um cuidado necessário quando se coloca uma panela no fogo é para onde fica o cabo dessa panela, dessa frigideira, etc, né? Porque às vezes ele fica para fora, para frente do fogão, ou num lugar que você pode esbarrar, e isso aí é um risco enorme, porque de repente você uma falta de É, cuidado esbarra você, ali. Uhum, você chamou atenção, uma das maneiras de você prevenir esses acidentes é usar principalmente as têmperas, os fogareiros de trás do fogão. Né? Então, quando você uhum. usa os da frente, principalmente com o cabo para frente, isso predispõe a curiosidade da criança, né? Aquele cabo ali, ele vai puxar. Se você Aham, coloca aham. esses cabos para as laterais ou para trás e usa preferencialmente os fogareiros de trás do fogão, você já está dando um ótimo passo para prevenir esses acidentes, sem dúvida nenhuma. Maravilha. A gente vai falar mais sobre prevenção um pouco mais lá na frente, com certeza. Eu queria entender com o senhor quais os principais riscos das queimaduras, né? Porque a gente está falando aqui em queimadura, tudo bem, mas pode ser uma coisa mais simples, pode ser uma coisa mais complexa. Quais são os principais riscos das queimaduras, doutor? Então, as queimaduras, elas se classificam em pequenos, médios e grandes queimados, em queimaduras mais superficiais, que a gente considera de primeiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela, uma exposição leve ao sol, que a gente já fica com a pele um pouco avermelhada, que a gente não tem uma lesão importante, não tem a ruptura da pele. A queimadura de segundo grau, ela já atinge um grau um pouco mais profundo, que já pode dar aquelas bolhas, ou às vezes o segundo grau profundo, até chegar no terceiro grau, que a gente tem um comprometimento integral de toda a espessura da pele, e queimaduras mais complexas, que atingem estruturas mais profundas. Então, a gravidade da queimadura, ela vai depender muito da extensão da superfície corporal que foi atingida, né, por esse agente causador dessa queimadura e também relacionado com a profundidade. A queimadura de primeiro grau, ela vai ter um problema a longo prazo, né, que é o envelhecimento da pele, a predisposição. Então, essa questão de você ficar se bronzeando, se expondo muito ao sol, que é a queimadura de primeiro grau ou segundo grau superficial, não vai deixar sequelas funcionais e estéticas a curtíssimo prazo, mas ao longo do tempo, isso vai predispor ao envelhecimento da pele e a predisposição, quem já tem essa predisposição, aparecimento de tumores, né, que são os cânceres de pele. Agora, as Uhum. queimaduras mais profundas, elas podem causar sequelas gravíssimas, como retrações, que você não consegue abrir um olho, não consegue respirar, o pescoço que pode ficar é, aderido no tórax. Então, são sequelas realmente muito graves, né? Eu estou falando de sequelas a longo prazo, Uhum, uhum. tanto estéticas quanto funcionais, e, de uma maneira recente, essas queimaduras, o paciente, quando ele tem um acometimento de segundo grau ou terceiro grau, de uma forma muito rápida, inclusive, em função dessas queimaduras. Temos que lembrar também, relacionado não só à queimadura é, externa, né? Ambientes de fumaça, você pode aspirar essa fumaça e ter queimadura das vias aéreas. E isso vai aumentar drasticamente o risco de complicações, levando ao óbito desse paciente de uma forma muito rápida, se não for tratado imediatamente de uma forma muito severa. Eu estou conversando aqui com o doutor Alexandre de Meira, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também coordenador de cirurgia plástica da rede Mater Dei, e é ex-presidente da SBPCP na regional de Minas Gerais. A gente está aqui conversando sobre queimaduras, um problema de saúde que ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? Porque no Brasil, todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas são vítimas de queimadura e dentro do ambiente doméstico. Doutor Alexandre, o senhor, ao citar as queimaduras de primeiro grau, falou mais aí da questão da queimadura do sol, da exposição na praia, essa coisa assim, né? Mas eu me lembro, até porque outro dia eu tive uma aqui na mão, um tipo de queimadura que você pode ter com essa vermelhidão no vapor, né? De repente,
você abre uma panela que está muito quente, e aí aquele vapor também vai. Isso é uma queimadura também, não é? Sim. Então, foi bom você falar disso, que então a queimadura, ela, ela vai ser mais grave de acordo com o agente causal. Então, quanto maior essa agressão, ou seja, quanto mais quente estiver, tanto as queimaduras mais graves são as queimaduras químicas e com fogo. Então, quanto mais intenso a energia térmica despendida e ou química despendida na superfície do nosso corpo, e quanto maior é o tempo de exposição, mais severas são essas queimaduras. Né? Então, um adulto, por exemplo, ele logo que ele já tem o vapor, ele já tem um reflexo, ele já consegue se desvencilhar, então acaba que, na hora que ele encosta numa panela quente ou no forno, então ele já tira a mão. Então, são queimaduras mais superficiais, né, de primeiro ou segundo grau superficial. Por quê? Porque o agente causal foi muito momentâneo, foi muito rápido, não ficou ali tão exposto. Uma queimadura Certo. gravíssima, um paciente que desmaia, por exemplo, em cima de uma fogueira, né? Um paciente que tem convulsão, ele jamais poderia estar aí de frente ou de lado de uma fogueira, nesse mês aí de festas juninas, né? Então, é um paciente que ele pode ter uma convulsão, vai perder a consciência e vai ficar exposto ao fogo aí quanto tempo? Né? Um agente causal extremamente grave. Né? Então, quanto mais rápido a gente se ver livre desse agente causal da queimadura, menores vão ser as sequelas e menor vai ser o acometimento dessa queimadura. Eu quero falar um pouquinho sobre prevenção, né? Sobre os cuidados necessários para a gente evitar as queimaduras. Mas antes de falar de prevenção, eu quero falar de outro tipo ainda de queimadura, que o senhor citou um pouquinho aí, mas quando o nível de risco ou de problema, quando você, muitas vezes, ingere alguma coisa muito quente, que sai queimando tudo por dentro, né? Isso pode acontecer com criança, com adulto, com idosos, de uma forma geral, né? E aí? Aí você citou uma questão, não somente líquidos quentes, né? Mas isso aí hoje a gente já não vê tanto, mas há muito tempo atrás a gente via muito aquelas queimaduras com soda cáustica, né? Que às vezes você separa algum agente químico e guarda na geladeira, um agente líquido, e você depois toma aquele ali, causava queimaduras e lesões graves do esôfago, com sequelas irreversíveis. Com relação ao líquido quente, normalmente as queimaduras não são tão graves, né? Porque é mais aí a questão de queimadura da língua, da gengiva, né? Que vai a uma queimadura bem superficial, é muito mais dolorosa do que grave, né? Porque na hora que ele já encosta no lábio, já que ele já encosta no líquido, ele já suspende aquilo ali. E a mucosa é muito bem hidratada, ela é muito bem vascularizada, a sensibilidade é muito grande, então o agente causal vai ficar ali muito pouco tempo, né? Você não vai ficar tomando um líquido sabendo que ele vai ter. Né? Então, praticamente você não engole esse líquido. Né? Que na hora que encostou na língua, você já tem esse mecanismo de defesa de soltar isso. Né? Então, não existe uma queimadura aí de você... A queimadura que a gente tem de esôfago, de faringe, está relacionado com agentes químicos, né? Não pelo calor de café, de líquidos quentes, que vai ser uma queimadura mais de boca, de lábios e da ponta da língua aí, principalmente. Pois é, mas quem incomoda, incomoda. Incomoda. Uma coisa interessante a queimadura é um acidente que dói muito. Mas o que a gente fala, que quando está doendo muito a queimadura, é porque ela é mais superficial. Porque quando você tem uma queimadura muito grave, como as queimaduras de segundo grau e terceiro grau, segundo grau profundo e terceiro grau, que aquela chapa quente ou calor queimou a pele, queimou inclusive as terminações nervosas. Então, as queimaduras mais profundas, elas não são dolorosas. Ela queima imediato, mas depois ela não fica doendo. Por quê? Porque aquelas terminações nervosas foram destruídas. Aquelas que continuam a doer muito, é até um bom sinal prognóstico que elas foram mais superficiais. E realmente são muito dolorosas, né? Verdade, E aí, verdade. já pegando esse gancho, o mais importante nesse momento da queimadura, primeiro é afastar a vítima do agente causal, seja fogo, seja uma chapa quente, o que quer que seja, não é verdade? E aí, hoje já não é tão comum, mas antigamente colocava borra de café, um monte de coisa para
tentar amenizar essa queimadura, para aliviar, não, você tem que fazer, além de afastar esse agente causal, é irrigar o máximo possível aquela superfície com água fria, temperatura ambiente, né, sem colocar absolutamente nenhum outro produto químico, né, você pode proteger aquela superfície corporal também com uma toalha limpa, bastante umedecida, isso aí já vai proteger, já vai hidratar essa pele, já vai resfriar aquela superfície, o calor ainda continua, você mantém aquele calor ali, continua a penetrar na pele, então você tem que resfriar o máximo possível essa superfície que sofreu a queimadura e procurar o mais rápido possível um atendimento médico, de preferência numa unidade aí que, dependendo da queimadura, se for uma queimadura pequena, qualquer posto de saúde, né? Mas numa queimadura maior, você já deve ser encaminhado aí para hospitais que contenham realmente serviços de queimados, né? Como o próprio Mater Dei, como aqui em Belo Horizonte, a rede Mater Dei e o Hospital João 23, né? Que são referências de tratamento de queimaduras. Isso aí, gente. Eu estou conversando aqui com o doutor Alexandre de Meira, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, coordenador de cirurgia plástica da rede Mater Dei e também ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Regional Minas Gerais, né? É um assunto super importante, né? Queimaduras. Vocês estão vendo que isso acontece no nosso dia a dia, de uma forma até nas nossas atividades cotidianas, e a gente precisa ter muita atenção. Doutor Alexandre, vamos lá, continuar falando sobre essa questão. Na hora que o acidente acontece, o que a gente tem que fazer de imediato? O senhor já falou, né? E colocar, resfriar o ambiente, o local da queimadura, seja onde ele aconteça. Pode passar manteiga? De jeito nenhum. Passar nada a não ser água corrente. Água corrente e compressa com água fria. Né? Já, vamos lá. Primeiro, afastar a vítima do agente causal. Né? Principalmente aí, se ele está no ambiente de fumaça, ou está no ambiente de fogo, tem que afastar o mais rapidamente possível esse ambiente. Pessoas têm situações mais drásticas, ter pessoas treinadas para fazer isso, né? Para você também não ser mais uma vítima na hora de socorrer este paciente, esta vítima da queimadura. E depois que ele já está afastado desse ambiente causal da queimadura, você tem que resfriar da melhor forma possível para diminuir a lesão, que o calor ali ele permanece, então você vai resfriando aquela superfície e esse resfriamento também já vai causar um alívio importante da dor que o paciente está sentindo. E se é uma queimadura por algum agente químico, por exemplo, um ácido, alguma coisa, é jogar o máximo de água possível para você tirar o máximo possível daquele agente causal, né, que está permanecendo sobre a superfície do corpo, da pele. Então, quanto mais irrigar, melhor. Então, o cuidado é afastar a vítima do agente causal e fazer o resfriamento com água corrente fria. Não inventa mais moda absolutamente nenhuma. Depois que você fez isso, o mais rápido possível, se você tem condições, se a vítima tem condições de ser levado o mais rapidamente possível a um serviço médico, ou chamar o SAMU para que faça o resgate dessa vítima e já conduza ele de uma forma mais adequada. Né? O senhor está colocando, né? Resfriamento do local da queimadura, né? Essa questão toda, água corrente o tempo todo, mas algumas vezes a gente assim tem uma queimadura e você coloca embaixo da torneira, embaixo do chuveiro, de uma maneira assim, de uma água mais forte. Isso é preciso ter cuidado, né, doutor? Não, se for água fria, a não tem questão problema. Não tem problema, né? Porque não é se você está debaixo de uma torneira, debaixo de um chuveiro, é a água que você já se lava, se banha normalmente, né? Não é uma pressão que vai causar, não é uma mangueira de pressão aí que vai machucar mais a pele, né? Então aí seria o ideal, abrir uma torneira, abrir um chuveiro e resfriar o máximo possível essa superfície que foi acometida. Uhum. Vamos voltar a falar de prevenção. Vamos voltar a falar de prevenção, doutor. Quais são os cuidados necessários dentro de casa, de uma maneira geral, para que a gente minimize, né? Porque hoje a gente está aqui com esse foco do ambiente doméstico, né? Do ambiente doméstico. Cuidados necessários que a gente precisa ter
para reduzir esse número. E eu queria entender, assim, na sua prática, dentro, por exemplo, do Hospital Mater Dei, o volume que vocês recebem, porque a gente estava falando de um número geral do país, né? Mas o volume que vocês aí no Hospital Mater Dei recebem de pessoas queimadas. Então, vamos lá. Primeiro, cuidado com as crianças, né? Então, o ideal seria proibir que essa criança chegue na cozinha. Porque essa criança ela vai estar susceptível. A gente está olhando o tempo todo, mas é questão de 5 segundos que você vira para trás, ele pega uma panela que está lá no fogo e vai se queimar, e é uma coisa muito imediata. A gente todo dia recebe um paciente dessa forma, não é verdade? Então, cuidado com as crianças, da mesma forma com os idosos, né? Para que eles não fiquem fazendo café, que eles não fiquem na beirada do fogão cozinhando, e pacientes que têm alguma doença, como a própria epilepsia, que causa uma convulsão. Então, esses pacientes devem, o máximo possível, estar mexendo com churrasco, com fogueiras, etc., né, no fogão. Muito questão dos adultos jovens e adultos também, antes de ser idosos. A questão da churrasqueira. Inclusive, já houve um trabalho muito grande, isso vai e volta, de você proibir a venda de álcool 70% nos supermercados. Por quê? Porque a pessoa vai lá com o álcool 70%, está lá com a churrasqueira, o fogo está acabando, a pessoa vai e joga um álcool 70%. Isso aí, o álcool volta, explode na mão da pessoa, explode no rosto, explode na mão, causando queimaduras gravíssimas. Então, isso aí, a venda do álcool a 40%, que ele é muito mais diluído, então ele minimiza o máximo possível essa questão desse risco de queimadura por álcool, que é muito comum nos finais de semana, nos pacientes aí, bebe bebida alcoólica e esquece aquela questão do álcool, a brasa está apagando, vai lá e joga um álcool a 70%, vai explodir, vai queimar o rosto, vai queimar a mão, e vão ter acidentes graves com relação a isso, né? Importante lembrar a questão da bebida alcoólica, né? Muito comum nos finais de semana, o churrasquinho, que é outra fonte inesgotável de queimaduras para os nossos hospitais, né? Então, tomar esse cuidado, ter uma pessoa que está ali na frente da churrasqueira, de preferência, beber o mínimo possível, de preferência até não beber. Então, são vários cuidados que a gente vai citando, agentes químicos, deixar fora do alcance de crianças, de idosos, ter sempre a manipulação por pessoas que entendem bem daquilo ali, a questão até do limão, né, que a gente pode espremer na mão exposto ao sol. Então, são cuidados mínimos que todo mundo sabe que acontecem, mas a gente não imagina que vai acontecer conosco e acaba a gente relaxando. Então, essa vigília permanente, ela é fundamental para que tenha essa prevenção dessas queimaduras. E o que a gente falou, se a gente conseguir resolver essa questão de tirar a criança da cozinha e ter esses cuidados dentro da nossa casa, nós vamos estar trabalhando em cima dos 80% dos pacientes que sofrem queimaduras, né? Então, se a gente tiver cuidado dentro de casa e na cozinha, nós já estamos trabalhando em cima do principal foco de fontes de queimados para os nossos hospitais. E eu não tenho uma estatística exata para te falar dos nossos serviços, né? Mas é diário, a gente recebe 1, 2, 3 pacientes pequenos queimados, até pacientes grandes queimados, né? Que acontecem acidentes, explosões, tentativas de autoextermínio e acidentes também em postos de gasolina, em refinarias, né? Que são os acidentes mais graves que a gente já recebeu aqui, estão relacionados com realmente acidentes com líquidos inflamáveis, né? Perfeito, perfeito. Doutor Alexandre de Meira, muitíssimo obrigada pela sua conversa aqui com a gente, pelas suas informações preciosas, que certamente, se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir minimizar muito o risco das queimaduras domésticas nas nossas casas e nas casas dos nossos conhecidos também, porque quando a gente tem uma informação boa, a gente passa ela adiante, né? Muitíssimo obrigada. Assim, uma coisa que a gente tem que incentivar muito são esses ensinamentos na escola, né? Nas crianças a partir dos 4, 5, 6 anos de idade, essas crianças elas têm que ter essas formações,
tem já leis tentando colocar isso na grade escolar, na grade curricular escolar, para que as crianças, desde nova, aprendam a prevenir e ter os primeiros cuidados em caso de queimaduras, né? Então, acho que a educação das crianças é fundamental para que a gente minimize, e são sequelas terríveis, gravíssimas, que você vai queimar com 2 anos de idade, e com 80 anos de idade você ainda vai estar sofrendo com essas sequelas. Ou seja, são coisas para a vida inteira. E o melhor tratamento é a prevenção, não tem a menor dúvida. É verdade. Muito obrigado pela oportunidade. É verdade. É nós que agradecemos. Eu conversei com o Dr. Alexandre de Meira, lembro mais uma vez que ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, coordenador de cirurgia plástica da Rede Mater Dei e também ex-presidente da SBCP na Regional Minas Gerais. Obrigada, doutor Alexandre, e obrigada a você também que participou conosco no Conversa Pública de hoje. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.